Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer uma explanação de um importante livro bíblico, que é o livro do Eclesiastes. A gente fez em outras lives sobre o Eclesiástico, sobre a sabedoria, e hoje a gente vai falar então sobre o Eclesiastes. Vaidade das riquezas. Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Também isso é fugalidade. Quando abundam os bens, numerosos são aqueles que comem. Que vantagem há para os seus possuidores, se não ver como se comportam? Doce é o sono do trabalhador. Tenha ele pouco ou muito para comer, mas a abundância do rico o impede de dormir. Vi uma dolorosa miséria debaixo do sol, as riquezas que um possuidor guarda para sua própria desgraça. Caso essas riquezas venham se perder em consequência de algum desagradável acontecimento, se ele tiver um filho, nada lhe restará na sua mão. Nu saiu ele do ventre da sua mãe, assim nu voltará. De seu trabalho nada receberá que possa levar em suas mãos. Sim, é uma dolorosa miséria que ele vá assim como veio. Que vantagem terá ele por ter trabalhado para o vento? Todos os seus dias foram consumidos numa sombria dor, em extrema amargura, no sofrimento e na irritação. Eis o que reconhece ser bom, que é conveniente ao homem comer, beber, gozar de bem-estar em todo o trabalho, ao qual ele se dedica debaixo do sol, durante todos os dias de vida que Deus lhe der. Esta é a sua parte. Se Deus dá ao homem bens e riquezas, e lhe concede delas comer e delas tomar sua parte, e se alegrar no seu trabalho, isso é um dom de Deus. Ele não pensa no número dos dias de sua vida, quando Deus derrama em seu coração a alegria. Ele não pensa no número dos dias de sua vida, quando Deus derrama em seu coração alegria. Vi um mar debaixo do sol, um mal debaixo do sol, que calca pesadamente o homem. Isto é, um homem a quem Deus deu sorte, riquezas e honras e nada que possa lhe desejar lhe falta, mas Deus não lhe concede o gozo, reservando ao estrangeiro. Isso é fugalidade e dor. Um homem, embora crie 100 filhos, viva muitos anos, durando longamente os dias de sua vida. Se não puder fartar-se de seus bens e não tiver tido sepultura, eu diria que um aborto lhe seria preferível. Porque é em vão o fato de o aborto ter vindo e ter ido para as trevas. Seu nome permanecerá na obscuridade. Não terá visto nem conhecido o sol. Melhor é a sua sorte que a deste homem. E mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, sem provar a felicidade, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, mas seus desejos nunca estão satisfeitos. Que superioridade tem o sábio sobre o louco? Que vantagem há para o pobre saber se conduzir na vida? Mais vale o que vem os olhos do que a agitação dos desejos. Isso é ainda fugalidade e vento que passam. A tudo que existe, desde há muito, foi dado um nome. E sabe-se também o que é o homem. É incapaz de disputar com alguém mais forte do que ele. Muitas palavras só aumentam a fugalidade. De tudo isso, qual é o proveito para o homem? Pois quem pode saber o que é bom para o homem na vida, durante os dias de sua vã existência, que ele atravessa como uma sombra? Quem poderá dizer ao homem o que acontecerá depois dele debaixo do sol? Então aqui fala que se a pessoa ela não aproveitar a vida, ela não viver sabiamente uma vida, porque a vida ela é feita de misérias. Aqui fala, né, as dolorosas misérias debaixo do sol, as riquezas que às vezes que vão se perder de maneiras desagradáveis, as coisas que acontecem ao homem aqui na terra, coisas que só trazem, na verdade, dissabores e que não trazem nenhuma vantagem para ele, nenhuma vantagem concreta, principalmente para a sua edificação espiritual. As riquezas, a vaidade das riquezas. Quem ama as riquezas nunca estará numa situação favorável. Quem ama as riquezas sempre será uma pessoa pobre espiritualmente, uma pessoa que não tem nenhum tipo
de engrandecimento. Ela pode até ter algum tipo de glória, algum tipo de recompensa material, algum tipo de elogio dos outros. Só que isso nunca será o que vai trazer a verdadeira felicidade para ela. Porque a verdadeira felicidade é Deus que dá aos homens. Então, tudo vem de Deus. Se Deus dá aos homens isso que eu disse, riquezas e bens, isso, na verdade, não vem de pessoas. Então, não adianta aquela pessoa rica achar que as riquezas que ela conquistou vêm dela. Quantas pessoas acham que é porque eu trabalhei muito, eu simplesmente me esforcei muito. Essas pessoas são tão mesquinhas, mas tão mesquinhas ao pensar isso, porque elas contam consigo mesmas para viverem. E essas pessoas são realmente os filhos de Satanás mesmo, né? Literalmente falando, né? Por quê? Porque elas contam com as suas próprias riquezas e outra coisa, elas não estão nem aí. Elas passam por cima de qualquer um para poder se dar bem na vida. E esse passar por cima de qualquer um não é uma malandragem que agrada aos outros, entendeu? Não é um tipo de malandragem que ela é perdoada no mundo espiritual. Não é. É uma malandragem que traz consequências para aquelas pessoas que não são assim. Porque se fosse falar uma malandragem que todo mundo se favorece com ela, ou que não tem problema nenhum, que não traz consequências para quem não é, ok. Mas aquela malandragem, ela não vai deixar outra, ela prejudica aquela outra pessoa que não é igual àquele pérfido, aquele maldito que age dessa maneira. Você entendeu? Porque se fosse só o maldito que agisse assim, a maldição ficasse sobre ele, ok. Só que a maldição do maldito atinge os outros, né? Vamos dizer assim, ninguém pratica uma maldição com o objetivo de ficar nele. Geralmente, quem pratica uma maldição, ela está amaldiçoando os outros também. Ela está fazendo com que os outros paguem pelos erros dela. O malandro, ele é tão filha da... É pior do que aquilo, né? Porque ele faz as maldades dele e ele desconta nos outros mesmo. O diabo é assim. Ele suja e você tem que limpar a sujeira dele. Essa é a porquice de Satanás. É a porquice dos homens que vivem de acordo com a sua mentalidade. Essa é a porquice dos homens que vivem de acordo com a sua cabeça. Esse é o espírito que, na verdade, não foi dado por Satanás. Esse é o espírito que são essas pessoas que abraçam ele. Por quê? Porque se você não buscar esse espírito, se você não entrar no chiqueiro, você não vai se sujar. O porco, ele só é sujo porque ele está no chiqueiro. Se você tira ele do chiqueiro, ele vai deixar... Então a pessoa se suja porque ela quer. A pessoa se suja, não tem ninguém ali sujando ela. Ela se suja porque ela é porca mesmo, porque ela tem o espírito de porco. Máximas de sabedoria. Então aqui fala que realmente não existe nenhum tipo de vantagem do sábio sobre o louco. Não existe nenhum tipo de vantagem das pessoas que querem ter vantagem, porque tudo é passageiro, tudo é fugaz, tudo passa. Então não existe nada que traga algum proveito para o homem na terra. Tudo vai passar, né? Então, na verdade, e essas pessoas, aqui fala que o seu nome permanece na obscuridade, que não será visto nem conhecido o sol. Então, na verdade, essas pessoas que elas, na verdade, todos vão para o mesmo lugar, ímpios e justos, só que a memória delas vai ser esquecida. E quando você fala a memória delas vai ser esquecida, não é algo assim perdoador. Não é no sentido perdoador, não. O perdoador é outra coisa. A gente tem que separar vários tipos de perdões aqui. Esse perdão da memória ser esquecida não é um perdão para, vamos dizer assim, para poder livrar a pele ou para deixar barato o que aquela pessoa faz ou fez. Não é no sentido de deixar barato. É no sentido de você realmente cobrar. E, na verdade, isso da memória dela ser esquecida ou dela ser aniquilada, isso traz uma cobrança no mundo espiritual para ela também. Então, na verdade, não vai ficar barato. Isso que ela faz, de falar, a minha memória será esquecida. Não, você vai ser muito lembrado, alguém vai lembrar de você, mas não por uma coisa boa, infelizmente. Máximas de sabedoria. Boa fama vale mais que um bom perfume.
Mais vale o dia da morte que o dia do nascimento. Melhor é visitar a casa onde há luto do que onde há banquete, porque ali está o todo homem, os vivos nele refletem. Tristeza vale mais do que riso, porque a tristeza do semblante é boa para o coração. O coração do sábio está na casa em luto, o coração do insensato está na casa da alegria. É melhor ouvir a reprimenda do sábio do que a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos na caldeira, tal é o riso do insensato, e isso também é fugalidade. A opressão torna o sábio insensato, e o suborno corrompe o coração. Mais vale o fim de uma coisa do que seu começo. Um espírito paciente vale mais do que um espírito orgulhoso. Não cedas prontamente ao espírito de irritação, porque é no coração do insensato que reside a irritação. Não digas, porque os dias de outrora eram melhores do que estes de agora, porque não é a sabedoria que te inspira esta pergunta. A sabedoria é tão boa como uma herança, e é de proveito aos que veem o sol. A sabedoria protege, assim como o dinheiro protege. A vantagem do saber consiste em que a sabedoria dá vida a quem a possui. Considera a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez curvo? No dia da felicidade se alegre. No dia da desgraça pensa, porque Deus fez um e outro, de tal modo que o homem não descubra o futuro. Então, na verdade, é que fala que a boa fama, aquela pessoa que boa fama não é no sentido financeiro, ou não é no sentido assim de boa fama no sentido da nobreza, no sentido de um artista famoso, não. Não é nesse sentido que ele está falando. A boa fama aqui é no sentido do caráter, é no sentido da nobreza, da questão da sua conduta na terra, dos seus princípios éticos e morais. Ela vale mais do que o perfume, e o dia da morte mais do que o dia do nascimento. Então aqui fala que realmente, às vezes, aquela pessoa, ela acha que o fato dela morrer acaba sendo vamos pôr assim, uma desventura, ou aquela pessoa que é muito apegada às coisas terrenas. Só que, na verdade, não. Aqui fala que o dia do nascimento, ele é pior, é muito pior. Por quê? Porque aquela pessoa que não nasceu, eu entendo assim, pelo menos, ela pensa numa criança ali inocente, ela não sabe das maldades que os outros praticam aqui na Terra. Ela desconhece a malícia das pessoas, porque ela vive, ela praticamente ela não tem conhecimento das coisas mesmo. Então, essa criança que nasceu, ela, coitada, dá dó até para analisar, porque você pensar na realidade que ela vai ter que encarar dali para frente, mundo espiritual, ameaça dos outros, dos ímpios, perseguição dos ímpios, que não é brincadeira a perseguição que eles armam sobre quem não é ímpio. Gente, isso é pagar os pecados mesmo. Então, essa pessoa que não nasceu, eu entendo assim, ela está em desvantagem, porque quanto sofrimento que ela não vai ter nessa vida, quanta coisa negativa que ela não vai ver, quanta maldade, quanta malícia que ela não vai ver. Ao passo que aquela pessoa que morreu, ela já viu a malícia ela já passou a prova dela. É como se a vida ela fosse uma prova. É que nem o vestibular lá, que você faz o vestibular. É que nem você fazer a escola ali, você passar de ano. É uma prova, entendeu? Então, realmente, imagina, quando você termina. Eu posso até aqui fazer uma comparação com o que está escrito aqui. Quando você termina o seu curso ali de faculdade, ai, que alívio, dá um alívio, não dá? Quando você termina, de repente, o estudo ali, os 8 anos de estudo no colégio, ai, que alívio, você pega o diploma, você sai dali aliviado, parece que sai um peso sobre você, você fala, ai, eu não acredito, graças a Deus que eu terminei aqui, isso aqui estava me fazendo mal para mim, é tanta cobrança, tanta coisa, tanta prova. Eu lembro na minha época, né? É prova disso, prova daquilo. Pega, estuda para isso, estuda para aquilo. É algo que é muito desgastante do ponto de vista, vamos dizer assim, para um ser humano, né? Travar. É uma coisa muito complicada. Uma matéria que você não gosta, física, eu lembro, matemática.
para você enfrentar tudo aquilo ali sozinho é muito complicado e é muito cruel também. Imagina a vida sendo comparada a esse tipo de coisa que eu estou falando aqui. Uma coisa que você não gosta, uma coisa que você é obrigado a fazer sem você gostar. Como eu falei, uma prova, um curso, uma faculdade, que você não gosta muito daquilo. Só que se você não fizer, você vai estar em maus lençóis, porque você não vai conseguir o título, você não vai conseguir o diploma, você não vai conseguir passar por aquela aprovação, por aquele teste, e a vida é assim também, a vida na Terra. Por isso que ele fala que o dia da morte é melhor, porque significa que você já venceu aquela prova. Quão difícil é ser sábio! No decurso de minha vã existência, vi tudo isso. Há o justo que morre permanecendo justo, e o ímpio que dura apesar de sua malícia. Não sejas justos excessivamente, nem sábio além da medida, porque te arruinarias a ti mesmo. Não sejas excessivamente mau, e não sejas insensato, porque haverias de morrer antes de tua hora. É bom que guardes isto e que não negligencies aquilo, porque aquele que teme a Deus realizará uma e outra coisa. A sabedoria dá ao sábio mais força do que 10 chefes de guerra reunidos numa cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. Não prestes atenção em todas as palavras que se dizem, para que não ouças dizer que teu servo fala mal de ti, porque teu coração bem sabe que tu mesmo, muitas vezes, falaste mal dos outros. Tudo isso perscrutei com sabedoria. Eu disse comigo mesmo, eu quero ser sábio, mas a sabedoria está longe de mim. Aquilo que acontece está longínquo, profundo, profundo. Quem poderá sondá-lo? Então aqui fala que realmente a sabedoria ela é muito mais preciosa, conforme a gente disse em outros vídeos, do que o ouro. Muito mais preciosa do que a prata. Ela tem muito mais valor do que tudo isso. Por quê? Porque ela é um dom de Deus. A sabedoria ela é mais forte, ela dá ao sábio, né, mais força do que aquelas pessoas, as pessoas que estão guerreando, né? Imagina aquelas pessoas que estão combatendo numa guerra. Ela dá mais força, ela dá mais capacidade de vencer. Por quê? Porque a sabedoria é um dom de Deus, ela vem do alto. Ela não é algo que é dado por seres humanos. Os seres humanos não têm a capacidade de dar nada para ninguém. Pelo contrário, o ser humano é capaz de tirar algo de você. Ao passo que a sabedoria, ela te dá todo o conhecimento que vem de Deus. E a sabedoria, aqui fala que, na verdade, até aquelas pessoas que elas são justas, elas não conseguem, às vezes, serem justas o suficiente. Às vezes, até elas podem pecar. Até o justo pode pecar. Até aquela pessoa que se considera uma pessoa, às vezes, justa, justa aos seus próprios olhos, obviamente, porque a própria Bíblia fala que não há um sequer que faça o bem. Até aquela pessoa que fala, eu sou justa, nem ela é justa perante os olhos de Deus. Às vezes, Deus ele não a considera. Por quê? Porque Deus ele só considera a verdade. Então, até aquela pessoa que é justa, ela é justa às vezes perante as suas atitudes, ela acha que ela é justa, só que Deus ele não olha dessa maneira. Deus ele acha que todo mundo é culpado. Se você é justificado, é porque Deus te deu essa graça. Você não é justificado pelos seus próprios méritos. Existe alguém que te justifica. E esse alguém que te justifica é Deus. É Deus que te dá essa justificação. E, na verdade, essa pessoa que fala que é justa, ela também vai pecar. Ela também peca também. Então, é muito difícil alguém ser perfeito. Só Deus é perfeito. Até tem aquela música do Eugênio Jorge, né? Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Por quê? Porque mesmo aquela pessoa, aquela velhinha que fica rezando o dia inteiro, que fica fazendo novena, que fica rezando terço, ela também é pecadora. Não tem como, não adianta aquela pessoa querer falar que ela não tem pecado. Porque o próprio Deus disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então é algo muito profundo a Bíblia, né? Buscar e persistir. Apliquei-me de todo o coração a perscrutar, a sondar a sabedoria e a razão das coisas, a reconhecer que a maldade é uma loucura e a falta de razão uma demência. Eu também descobri que a mulher é coisa mais amarga que a morte, porque ela é um laço, seu coração é uma rede, suas mãos são cadeias.
Aquele que é agradável a Deus dela se livrará, mas o pecador será sua presa. Eis o que encontrei, diz o Eclesiastes, examinando uma coisa com outra para chegar à razão. Eis o que eu procuro continuamente sem descobrir. Encontrei um só homem entre 1000, mas nenhuma mulher entre todas. Somente descobri isto. Deus fez o homem reto, mas é ele quem procura os extravios. Então aqui fala que Deus, ele não aplaude a maldade. Não adianta, às vezes, aquela pessoa que é má, que ela é ímpia, né, que ela faz o mal, ela achar que ela está no caminho certo porque ela não está. Aqui fala que a maldade é uma loucura. O que é uma loucura? Não é bem aquela loucura que a gente vê de uma pessoa louca. Não é nesse sentido que ele está falando. É uma loucura do ponto de vista espiritual. Aquela pessoa que faz o mal, na verdade, ela está agindo de acordo com a mentalidade dela, não com a mentalidade de Deus. E isso é muito grave. Por quê? Porque os 3 inimigos do homem são a carne, o diabo e o mundo. O que é a carne? A carne não significa a sua carne física. Não é desse tipo de carne que Deus está falando. Não é desse tipo de carne. Ele está falando da carne mental, da tua mentalidade. A carne é a sua maneira de pensar que é equivocada, que é errada. A sua maneira de pensar que é cheia de defeitos, é cheia de erros, é cheia de malícia, é cheia de maldade. E maldade do quê? Tua. Aqui está falando que é o próprio homem que chama a maldade. E aí a gente vai falar assim, mas será que então tem como ficar livre dela? Tem. Porque quando você busca Deus, você vai se livrar da maldade. A maldade, ela não tem poder sobre você. Quando você estiver buscando a Deus, a maldade, ela não tem poder. A maldade, ela vai ter poder quando você fizer as coisas de acordo com a sua cabeça, de acordo com a sua malícia. Aí sim, a maldade vai trazer consequências. Agora, se você não colocar a sua cabeça, a sua mentalidade acima da vontade de Deus, essa sua maldade não vai ter poder. Ela não vai ter como atingir você. Como eu falei, ela tem um poder limitado. Satanás tem um poder limitado. Quando você coloca a sua vontade sob a vontade de Deus, o poder das trevas ele vai ter que cair. A submissão ao rei. Quem é comparável ao sábio? Quem conhece a razão das coisas? A sabedoria de um homem ilumina-lhe o semblante e abranda-lhe a severidade de sua face. Observa as ordens do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses a sair de sua presença. Não te comprometas com um mau negócio, porque o rei faz tudo o que lhe apraz. Com efeito, sua palavra é soberana. E quem ousaria dizer-lhe, que fazes tu? Quem observa os preceitos não experimentará mal algum. E o coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Porque para tudo há um tempo e um julgamento, e a desgraça pesa muito forte sobre o homem. Ele não conhece o futuro. Quem lhe poderia dizer como as coisas se passarão? O homem não é capaz de seu sopro de vida, nem é capaz de retê-lo. Ninguém tem poder sobre o dia da morte, nem a faculdade de afastar esse combate. O crime não pode salvar o criminoso. Eis o que eu vi, aplicando meu espírito a tudo que se faz debaixo do sol, quando um homem domina sobre o outro homem para prejudicá-lo. Olha que coisa interessante aqui que fala, né? Que o sábio, ele é realmente alguém muito iluminado. É uma pessoa que ilumina, que é iluminada, que tem entendimento, que tem razão, que tem conhecimento, que observa os preceitos, que realmente conhece o tempo das coisas. Agora, aquela pessoa que ela vive de acordo, como eu disse, com a mentalidade do mundo, ela não tem entendimento de nada, porque ela vive sob o jugo de Satanás. Ela vive sob o jugo das trevas. Ela vive sob o domínio do maligno. Essa pessoa não tem entendimento. Ela não é senhora de sua vida. Ela não tem poder sobre o dia de sua morte. Às vezes, aquela pessoa, o ímpio, ele acha que tem controle de tudo. Ele acha que tem tudo sob controle de si. Tudo está, assim, certo para ele. Não tem nada errado para ele.
Ele tem uma falsa noção das coisas. Por quê? Porque ele vive totalmente no caminho errado. Ele vive no caminho do engano, no engano que é dado por Satanás. E na verdade, essa pessoa, ela acha que Satanás, ele vai trazer para ela um futuro de alívio, um futuro de glória. Não. Aquela glória que ela desfrutou na terra, ela acha que isso vai se perpetuar um dia. Não vai. Porque Satanás, ele não pode prometer, ele diz que ele não cumpre o que ele promete. Ele não faz valer aquilo que ele prometeu. Ele não, interessante ressaltar isso, porque os ímpios, eles têm convicção de que estão no caminho certo. Pergunta para um réprobo, né? Réprobo de acordo com a Bíblia, ou para uma pessoa que você não gosta, que você sabe que ela é uma pecadora, uma pessoa que tem mau caráter. Pergunta para ela se ela acha que ela tem mau caráter. É capaz dela falar que você tem mau caráter. É capaz dela falar que você é uma pessoa errada. Por quê? Porque ela é tão iludida pelo mal, ela está tão iludida pelo caminho errado, que é capaz dela falar que você está no caminho errado. É capaz dela falar, você que é um bobo, você que é um trouxa, é você que não sabe aproveitar a vida. Então, beleza. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar a falar sobre o livro do Eclesiastes. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.